Olá, mineiros e mineiras. Esse para mim é um vídeo muito especial e especial até na roupa que vocês estão vendo que eu estou vestindo. Não é à toa, eu estou querendo dizer que a cor verde e amarela não é uma cor que pode ser sequestrada nem por uma pessoa, nem por um partido. Isso é uma cor do Brasil, é uma cor da bandeira, é uma cor dos brasileiros. Antes de entrar no assunto desse vídeo, eu quero convidar a você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que você possa estar acompanhando os nossos próximos vídeos. Então nós estamos aí, parece que é um número pequeno, mas para mim é uma grande vitória. A gente está chegando aí perto de 500 inscritos e você pode nos ajudar a alcançar esse número rapidamente. Então vamos ao assunto desse vídeo. Em 2018 foi nos apresentado um seguinte quadro. Olha, você precisa votar no Bolsonaro, porque senão, se você não votar no Bolsonaro, o PT está de volta. E eu realmente não queria que o PT votasse. Grande parte do Brasil não queria que o PT voltasse, que a corrupção continuasse. Então, no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro ele desceu aqui, garganta abaixo, rasgando. Mas essa foi a nossa decisão. Passaram-se 4 anos e nós continuamos na mesma situação. Olha, você precisa votar no Bolsonaro, porque senão o Lula volta, senão o PT volta. E eu estou aqui para fazer esse vídeo. Semanas atrás nós fizemos um outro vídeo que contrariamos uma parte dos brasileiros, dos petistas, que o vídeo teve o seguinte título: 10 motivos para não votar no Lula. E esse hoje que nós estamos fazendo vai desagradar uma outra parte também, porque o título desse vídeo é 10 motivos para não votar no Bolsonaro. Então nós vamos ao primeiro motivo. O governo Bolsonaro, na verdade, é um estelionato eleitoral. E eu vou dar aqui apenas 3 exemplos disso. Quando Bolsonaro estava na campanha, ele disse que uma vez eleito, logo no início do mandato dele, ele iria apresentar um projeto de lei para acabar com a reeleição. Jair Bolsonaro apenas saiu de casa para gravar programa eleitoral na zona sul do Rio de Janeiro. Em rápida coletiva de imprensa, Bolsonaro disse que é contra a reeleição e a favor da redução do número de parlamentares no Congresso. Pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também. Eu acho que seria uma excelente reforma política, né? Você acabar com o instituto da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, e diminuir um pouco, em 15%, 20%, a quantidade de parlamentares. O deputado defendeu. Outra coisa que Bolsonaro se apresentava era como combatente contra a corrupção. E ainda uma outra coisa, uma outra promessa de campanha que Bolsonaro fez, ele disse que não ia governar com o Centrão. E ele tomou posse e ele fez tudo o contrário, apenas esses 3 itens para ilustrar. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas. E vão apresentar aí um programa de governo que é lógico que uma boa parte da imprensa vai dizer que é maravilhoso. É o programa dos sonhos do Brasil. Né? Só que isto aí é a história de cobertura da impunidade. O primeiro ato do presidente que for eleito, carimbado de Centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Valendo aí, presidente. Tá valendo? Quer gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, aqui valeu. o nosso presidente. Um abraço. Um abraço aí. Bolsonaro está no colo do Centrão. Bolsonaro começou a fazer campanha para a reeleição logo no início do seu mandato
E também Bolsonaro acabou com a Lava Jato. É um assunto que a gente vai voltar a falar mais à frente. Segundo motivo para não votar no Bolsonaro: essa fixação que Bolsonaro tem por armar a população. E eu até fico muito admirado que muitos cristãos apoiem isso. O Senhor Jesus disse em João capítulo 13, versículo 7, ele disse o seguinte: para nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, armar a população não se combina nem com a vida de Jesus, nem com os ensinos dele. Você já imaginou, se o mestre estivesse no nosso meio, ele iria andar com um revólver na cintura? Eu tenho certeza que não. Esse é o segundo motivo para não votar no Bolsonaro. Terceiro motivo que eu vou dar para não votar no Bolsonaro: por incrível que pareça, o Bolsonaro aprova tortura. E eu vou te dar aqui 2 exemplos claros disso. Quando Bolsonaro votou pelo impeachment da Dilma Rousseff, ele homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era comandante do DOI-CODE. No DOI-CODE acontecia muitas torturas. E agora, bem recente, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, falando a respeito da tortura que sofreu a Miriam Leitão, que na época ela estava grávida e, além de ser torturada, ela foi colocada num quarto com uma cobra jiboia. E o Eduardo Bolsonaro disse: coitado da cobra jiboia, zombando daquela situação. Então, esse é um outro motivo de eu não votar no Bolsonaro. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Um quarto motivo que eu vou colocar aqui para não votar no Bolsonaro se refere-se à pandemia. Na verdade, eu nem vou entrar na polêmica das vacinas, mas a verdade é: Bolsonaro resistiu em adquirir vacina, somente para não ficar atrás do Dória, do governador de São Paulo com a Coronavac. Ele foi obrigado a iniciar o processo de compra de vacina. Agora eu quero falar mais especificamente desse motivo de não votar no Bolsonaro, porque durante a pandemia, Bolsonaro promoveu e participou de muitas aglomerações e Bolsonaro não usava máscara e grande parte dos seus seguidores também não. E mais grave ainda, essas manifestações eram manifestações antidemocráticas, que pedia fechamento do STF, que pedia retorno do AI-5. E eu faço uma pergunta para você que me assiste: quantas pessoas possivelmente morreram em razão dessas aglomerações completamente desnecessárias? É uma coisa a você pensar. Um quinto motivo pelo qual não voto no Bolsonaro, para não votar no Bolsonaro: ele considera a presidência como alguma coisa particular, como uma propriedade sua. E eu vou dar um exemplo bastante ilustrativo disso. Em 2020, se eu não estiver enganado, sabe quem que Bolsonaro queria colocar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Ele queria colocar o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Está preparado, sim, né, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos lá nos Estados Unidos, tá? Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo, então eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. E uma das alegações que foi dita, até uma coisa cômica, é que Eduardo Bolsonaro tinha costume de fritar hambúrguer na América.
é uma piada de mau gosto. Uma outra coisa que o presidente usa como se fosse propriedade sua é o cartão corporativo, que todo presidente, na verdade, tem direito. E ele tem usado e abusado disso. Mas uma coisa que nos chama atenção é que ele colocou 100 anos de sigilo nesse cartão. Ou seja, nós brasileiros pagamos a conta e não podemos sequer saber como está sendo gasto o nosso dinheiro. Mais uma sétima razão para não votar no Bolsonaro. Sexta razão. Bolsonaro, ele evita os problemas reais do Brasil lançando balões de ensaios para os seus seguidores. Bolsonaro, ele evita discutir economia, inflação, segurança, saúde, e ele troca os assuntos, o emprego, que nós temos milhões de desempregados, e ele troca esses assuntos, troca isso que realmente importa para o brasileiro, lançando assuntos irrelevantes, como por exemplo, o voto impresso. O Brasil desde 96 que o Brasil já tem a urna eletrônica. Então, outra coisa que o Bolsonaro gosta também é de arrumar briga com o ministro do STF. Mas é uma briga infrutífera, porque se ele quiser realmente enfrentar o STF, ele precisa ir pelos canais legais, ele precisa mobilizar a sua base, porque todos sabem que o Senado tem poder para impeachment um ministro do STF. Mas ele fica brigando, dizendo que não governa por causa do STF, que não governa por causa do Congresso, se coloca de vítima e, na verdade, não enfrenta os motivos reais da nação brasileira. E uma outra coisa, um sétimo motivo, que é uma coisa muito grave, o Bolsonaro, ele acusa sem nenhum fundamento que existe fraude nas eleições. Depois de anunciar que iria apresentar provas de fraude no sistema eletrônico de votação, o presidente da República admitiu que são apenas indícios. Não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? Jair Bolsonaro passou... Ele diz que se não houvesse fraude nas eleições, ele teria ganho a eleição no primeiro turno, em 2018, mas nunca pôde provar nada. Então, isso nos faz pensar o seguinte: o Bolsonaro, ele quer se fazer de vítima, se porventura ele perder, dizer que perdeu porque houve fraude, ou então ele realmente pensa dar um golpe. Mas eu duvido muito dar um golpe usando o argumento de que as eleições foi fraudada, mas eu duvido muito que ele tenha força para isso. Então, este é a sétima razão para não votar em Bolsonaro. Oitavo motivo para não votar em Bolsonaro. A história política de Bolsonaro e da sua família é como da maioria dos políticos do nosso país, em que os políticos do nosso país, eles querem levar vantagem sobre os recursos públicos. E eu vou ilustrar algumas situações que isso aconteceu. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro, morando no Rio de Janeiro, era funcionário da Câmara. Também está bastante claro que o Flávio Bolsonaro, o filho mais velho, ele realmente tinha rachadinha quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E quem controlava isso, quem realmente dava as cartas nisso, era o Fabrício Queiroz, amigão de Bolsonaro de longa data. O Bolsonaro também, ele já contratou funcionários fantasmas. Você vai ver aí reportagens sobre isso, funcionário fantasma. E uma outra coisa, Bolsonaro tendo apartamento em Brasília, ele recebia auxílio aluguel. E a repórter perguntou para ele o que ele fazia com o dinheiro do aluguel. Olha, eu nem vou falar porque tem criança na sala, nem vou falar. Então, mas um outro detalhe, também a primeira-dama, ela não explicou
os 89 mil que veio do Fabrício Queiroz para a conta dela. Então, realmente, é mais do mesmo, é como a maioria dos nossos políticos que só pensa no seu interesse próprio. Vamos, então, ao 9º motivo de não votar no Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje é refém do Centrão. Parece que Bolsonaro ele está cumprindo uma profecia que ele mesmo falou. Ele disse que estavam querendo fazê-lo rainha da Inglaterra. E parece que está acontecendo isso mesmo. Porque quem manda no nosso país hoje? Quem manda no nosso país é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, um expoente do Centrão, envolvido em processos que estão devidamente engavetados no STF, que foi eleito presidente da Câmara com a ajuda do Bolsonaro. Esse Arthur Lira, por exemplo, ele é o responsável por distribuir os recursos do orçamento secreto, as emendas secretas, 16 bilhões de reais. É muito dinheiro. E se não bastasse o Arthur Lira, o ministro mais importante do governo, que é o ministro da Casa Civil, é o Ciro Nogueira, um outro senador também envolvido em processos que estão devidamente guardados no STF, porque lá não andam os processos contra deputados e senadores. E o próprio Bolsonaro disse que tudo que fosse liberação de recursos iria passar pelas mãos do Ciro Nogueira. Então, aí fica a dúvida se Bolsonaro está no colo do Centrão ou o Centrão está no colo do Bolsonaro. E vamos à última razão. A última razão, o 10º motivo. Nós temos um governo que desmontou os órgãos de combate à corrupção. Aí Bolsonaro bate no peito, acabei com a Lava Jato porque não existe corrupção no país. Na verdade, fica difícil descobrir corrupção no país se não tem órgãos que funcionam. O governo Bolsonaro não fez nada a respeito de avançar contra a corrupção. Pelo contrário, houve retrocessos. Esse governo não fez nada para acabar com o foro privilegiado. Esse governo não fez nada para que fosse aprovado a prisão em segunda instância. E esse governo, o presidente Bolsonaro, também sancionou a lei de improbidade administrativa, que dificulta a punição dos agentes políticos envolvidos em tramóia e em corrupção, porque a polícia, a promotoria, tem que provar que esse camarada, que ele roubou e teve a intenção de roubar. Olha que coisa terrível. Então, você que está me ouvindo, eu quero dizer que nós vamos ter eleição em outubro. Você tem liberdade de escolher no primeiro turno aquele candidato que você acha que seja o mais preparado. Da minha parte, eu já decidi. No primeiro turno, nem Lula, nem Bolsonaro. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.